essa gravação. Vamos ver o que o problema 1 está pedindo. Está pedindo, determine a média e upper and lower quartile, ou seja, o quartil mais alto e o quartil mais baixo, que seria o primeiro e o terceiro, acredito. Dos seguintes dados e construa um box plot. Coisas bem diferentes do que a gente viu na aula passada, né, Guilherme? Construir box plot, esse tipo de coisa. Se tu quiser explicar um pouquinho de forma rápida do que significa isso, ou também só resolvendo, tanto faz. A gente explica, não tem problema. Tranquilo. Beleza. Então, eu vou colocar tudo isso no Find para a gente ir fazendo aos poucos, tá? Tranquilo. Elisa, qualquer dúvida, tu pode interromper, viu? Aí tu pergunta para a gente continuar. Tá. Não tem problema não. Estamos aí para isso. Então, aqui nós temos um arranjo de dados e ele está pedindo para nós encontrarmos mediana, quartis e fazer o box plot, que é uma forma de representar dados, tá bom? O box plot é uma forma tal qual o gráfico de pizza, tal qual o histograma, tal qual uma tabela, é uma forma. Agora, o que é mediana? Isso eu acho que eu conversei com o Guilherme na aula passada, não tenho certeza, mas eu estou dando bastante aula de estatística ultimamente, infelizmente. Eu sei que o Guilherme te falou, mas eu não gosto muito de estatística, mas beleza, a gente dá um jeito. Mediana é, uma vez que os seus dados estão organizados em ordem crescente, como é o caso aqui, a mediana vai ser aquele que está exatamente no meio, que está no 50% dos seus dados. Por isso, mediana. Está no meio, média, ali no meio. Só que aqui a gente tem uma quantidade par de dados, então não existe um meio em dados pares, né? Qual é o número que está no meio entre 1 e 5? É o 3. Eu tenho 2 para cá, o 3 está no meio. Só que em 10, uma vez que é par, né, não tem um meio. Então, quando a gente tem uma situação como essa, nós temos que somar os dois do meio e dividir por 2, né? Quais que vão ser os do meio? Vão ser o quinto e o sexto. Então, nós temos, na verdade, para encontrar a mediana, somar os dois, né? 14 mais 14, e dividir por 2. Isso, obviamente, vai dar 14. Então, nós já temos o primeiro aqui. Já encontramos a mediana. Simplesmente isso. Tá bom? Acredito que não tenha muito problema quanto à mediana. Ela é uma das medidas de localização, né? Ela dá a ideia, né, do meio da tua distribuição. Isso pode ser importante quando a gente for trabalhar com uma quantidade maior de dados, né? Mas por hora aqui, é simplesmente localizar o que está no meio. Localizamos, é o 14. Normalmente, a mediana é um valor próximo da média, mas não precisa ser o caso. Ok? Agora, o que são os quartis, né? Os quartis, eles seguem a mesma lógica da mediana. Só que a mediana, ela é 50%. O quartil, como o próprio nome diz, é um quarto. Ou seja, 25% da tua distribuição. Então, tu tem que ver qual seria o número que está no primeiro quarto e qual é o número que está no terceiro quarto. Já que ele está falando do upper and lower quartile. Tá? Qual que é a tua medida aqui, o teu dado que está no 25% e qual é o dado que está no 75%. Ok? A ideia é essa. Certo. Então, como nós temos exatamente 10 dados, fica claro de verificar que o primeiro quarto, né, que seria o 25%, ele está entre 2 e 3. Né, porque 25% é 2,5, ou 0,25. Então, é o dado que está entre o 2 e o 3. Tá bom? Mesma lógica que eu apliquei aqui. Né, entre o 2 e o 3, a gente tem esses 11 e 13. Então, esse é o primeiro quartil. Então, é a mesma ideia, tem que somar e dividir por 2. Como não existe um dado 25, exatamente um 25º termo, para eu pegar ali simplesmente o 25 e chamar de primeiro quartil, eu vou ter que somar o que representa aqui o 25% dos meus dados, que é o segundo e o terceiro, e dividir por 2.
Quartil é isso, é a mesma lógica da mediana. Então, isso aqui vai ficar 26 dividido por... Peraí. 24 dividido por 2 dá 12. O primeiro quartil está aí. Agora, o segundo quartil é o 75%. É o dado que estaria ali em 75% na tua distribuição. Isso é terceiro quartil, isso é o quartil de cima, em algumas nomenclaturas, alguns livros. Então, seria o dado 7 e o 8. Então, qual que é o sétimo dado aqui? É este. 7 e 8. Esses dois aqui. Então, escrevendo aqui, o nosso terceiro quartil, ou quartil de cima, dependendo do livro, é 15 mais 15 dividido por 2. É igual a 15. Perfeito, perfeito. Muito bem, então uma vez que a gente tem mediana e os quartis, a gente pode fazer o box plot. Tá? Box plot, eu vou pegar um desenho de box plot aqui antes de mostrar para vocês. Ah, aqui a resposta está aí. Né? Veja que as respostas são as mesmas que eu obtive, né, Guilherme? A mediana e os quartis. Tá vendo? Certo, certo. Certinho. Então, isso aqui que é um box plot, pessoal. Vou mostrar para vocês. É uma forma de representar dados, tá? Só que cada risco aqui no box plot ele tem um significado. Tá bom? Cada risco tem um significadozinho. Peraí, você sabe por que deu 13 no primeiro quartil? Deu 13 no primeiro quartil? Não, mas eu não concordo com esse 13 aí. Eu não entendi por que ele colocou 13, o professor, né? Mas. Não. É 12. Ele não fez a conta. É 12. Só Né? se... Não, é 12, tem que ser, porque é 25%. Então está entre 2 e. Tá entre 2 e 3, cara. Da mesma forma que aqui deu 15. Porque está Certo. entre o 7 e o 8. Então, né, talvez ele contou errado, talvez ele pensou em pegar os dois 13 aqui. Mas daí já Beleza. está entre o 30% e o 40%. Né? Ó, Beleza. pensa. Cada dado aqui representa 10%. 10, 20, 30, 40, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. A ideia é essa. Então, Certo. se eu estou querendo pegar o 25% que está ali no meio, eu tenho só que somar os 2 e dividir por 2. Eu acredito que seja isso, pelo menos é assim que eu faço. Certo, Agora, certo. se o teu prof fez de outro jeito, vamos ver o que ele fez. O que ele fez? Eu não estou entendendo exatamente o que ele fez. Ele colocou um X aqui, ele fez 10 vezes 1/4, igual a 10, a X entre 3 e 5. Aqui está meio ruim de enxergar o que ele fez. 10 vezes 1/4 A mais gente 1. a gente pode pular e ir para frente aí depois eu pergunto. Não podemos pular não, porque essa aqui é a questão fácil, o resto só piora. Certo. Ok? Não podemos pular. Estou tentando entender o que ele faz aqui, porque não é assim que eu encontro os quartis. Ele disse que o quarto... Realmente não estou entendendo essa nomenclatura. O importante é que, bem, por hora vamos usar os dados que eu fiz, tá? Depois a gente pensa aqui no que ele fez. Só para seguir a mesma lógica. Agora vamos para o box plot, que isso aqui independe dos dados. É uma forma como tu representa os dados, tá? Então, o que significa cada patinha aqui desse box plot? Essa mais externa aqui, ela vai significar o... Opa, falei errado aqui. Vamos para das caixas, né, que é mais importante. Essa aqui, ela está no meio, tá vendo? Então ela significa justamente a mediana. Esse risco, tu vai colocar justamente onde for a tua mediana. Beleza? Agora, esses outros dois riscos aqui, ó, eles estão associados aos teus quartis. Aqui é o primeiro quartil. E aqui é o segundo quartil. É o terceiro do Q3 que a gente chama. Quartil mais externo. Okay? Para isso que serve as limitações da caixa aqui. Beleza? E esses elementos aqui, mais externos,
Eles são os decis. O que são decis? Como o próprio nome diz, né, tal qual do quartil, o decis é tu dividir por 10, tá bom? Então, se tu pegar aqui, qual é o dado que está em 10%, é o 11 aqui. Esse dá para pegar redondinho. E o dado que está em 90% é o 17. Então, esses aqui são os decis. A gente chama de D1 esse, e esse aqui chama de D9. Ok? E, finalmente, né, o teu desenho ele pode ainda expressar aqui um ponto final, um ponto inicial, que ele vai dar justamente os extremos dos dados que tu tem. O valor mais baixo e o valor mais alto. Ele vai ser simplesmente o primeiro valor e o último. No nosso caso, o primeiro valor é o 9, né? Então está aqui justamente no 9, e o último é o 20. Então está aqui justamente no 20. Ok? A ideia é essa. Beleza? Então, nesse box plot, o essencial é colocar a mediana e depois esse quartilho, os dois quartilhos e os limites da... Exato. O tamanho da tua caixa, ela indica qual que é o grau de dispersão dos teus dados. Certo. Ok? Quanto maior a tua caixa, essa parte amarela no caso, vai significar que os teus dados eles estão bem espalhados nas 75% da tua distribuição, ok? Que os teus extremos eles não têm muita influência nos teus dados. Então, o boxplot ele é bom por isso. Ele já te dá, só de tu visualizar ele, uma ideia da dispersão dos teus dados. Imagina que você tivesse um boxplot menor ainda. O que isso significaria? Que 75% dos teus dados estão bem próximos da média. No caso da mediana ali. Ok? Então, teria uma dispersão bem menor, né? Teria um foco dos teus dados ali justamente no meio. Que é o que a gente quer, né? Quando a gente, na verdade, procura uma média, nós procuramos uma forma de resumir, de reduzir os dados que nos foram apresentados por uma tabela ou algo longo, como essa listinha de 10 números, num número só. Né? Mas como a gente conversou na aula passada, às vezes a média não dá uma boa informação dos teus dados. E tu vai, por meio disso, às vezes fazer escolhas erradas. Tipo o cara que abriu a loja lá para roupas de adultos e jovens e só tinha vovozinhas e netinhos no bairro. Então, a ideia é essa, é que a média nos dê uma boa informação. Só que às vezes não é o caso. Daí a gente usa esse tipo de auxílio visual para ser mais útil, né? O boxplot é um ótimo auxílio nesse caso. Se a gente visse um boxplot grandão, a gente ia ver que as medidas elas se distribuem de uma forma muito dispersa em toda a tua distribuição. Então é interessante. A gente não tem uma informação muito clara sobre a média. Tá? Então a ideia do boxplot é isso. Tá? É assim que se faz um boxplot. Limites da caixa aqui é 1 e Q3, no meio mediana. Essas patinhas aqui são os decis. E finalmente se limita a existência do teu desenho ali com esses pontinhos que são valores iniciais e finais da tua distribuição. Agora, esse negócio do quartil me encheu um pouco o saco aqui. Porque como é que ele diz que 25% é um valor exato? Ele faz uma conta para isso. Tu tem como me mandar mais bem feito essa conta? Porque do jeito que ele fez, ele tá em qual PDF isso? Eu acho que eu tenho um PDF aqui, eu vou te mandar pelo WhatsApp. Eu achei. Agora tá maiorzinho. No começo tem um slide, bem no começo do professor. Certo. Só que mostra a conta, né? Ele não mostra a conta naquele slide, como é que ele fez. Ele mostra só na explicação, que tá aqui, ó. Eu vou pôr para vocês verem. Ó. Aí. Então a mediana ele fez que nem eu, né? São duas dados do meio e dividiu. Agora, para o primeiro quartil, ele fez um negócio meio esquisito. Ele somou aqui o 10 vezes 1 quarto mais 1 deu 3 meios. Daí, por algum motivo, ele falou que 3 meios é 3. Tá meio estranho isso. Tá, no mínimo, meio esquisito isso. Tá vendo?
Vou perguntar para alguém por que eles fizeram, por que ele fez assim depois. No mínimo tá meio esquisito. Então deu Não, 13, mas... ela falou Diga. na aula que é assim que a gente faz. Tipo, se você tem um 5,5, é um 5. Entendi. Ela arredondou, então, para baixo, em outras Sempre para palavras. baixo, sim. Bem, tudo bem. Talvez seja até uma forma interessante de fazer quando tu não tem uma distribuição muito... Quando, na verdade, você tem uma distribuição muito grande. Daí você não consegue pegar exatamente qual que é o terceiro e o quarto termo. Mas olha, uma vez que a gente tem qual é o terceiro e o quarto termo, por que não fazer igual que ela fez aqui? Na minha opinião, o 12 é muito mais quartil do que o 13. Ok? Mas daí, né, eu não dou a nota para vocês. Então, se vocês quiserem fazer do jeito dela, eu não acho certo. Mas, se é o jeito que ela cobra, né, beleza. Daí sim. Daí o que ele fez aqui? Nós temos 10 dados, então a gente quer o primeiro quartil. Então a gente quer 25% de 10. Para isso a gente tem que pegar 10 e multiplicar por 25%. Que é um quarto. Ok? Um quarto. Então isso vai dar 2,5. Isso dá 2,5. Daí ele soma, eu acho que ela faz essa técnica de somar um aqui, para poder reduzir depois, para poder sempre arredondar para baixo. É um jeito dela fazer isso, então. Mas tudo bem. Então o negócio é o seguinte: queremos o primeiro quartil, queremos 25%. Eu pego a minha quantidade de dados, que é 10, né, 10 aqui, e multiplico por 25%, um quarto. Isso vai me dar 2,5. Eu somo 1 para depois eu pegar o valor dessa soma e arredondar para baixo. Aqui no caso deu 3 quando eu arredondei para baixo. Aqui ele fez a mesma coisa. 30 dividido por 4 vai dar alguma coisa um pouquinho mais baixo que 8. Porque, né? 3 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 4 vezes 8, 32. Isso aqui vai dar quanto na calculadora, né? Vamos ver. 30 dividido por 4 dá 7,5. 30 dividido por 4 dá 7,5. Então, 7,5 mais 1, e depois eu posso arredondar para baixo. Assim, é um jeito bem acochambrado de fazer, mas se ela aceita, perfeito. Talvez em alguns momentos seja até mais simples de trabalhar desse jeito. Então, 8,5 arredondo para baixo 8. Pego o dado 8 da minha distribuição. Pego esse inteiro 8. O número que está na posição 8, que é o 15. Está na 8 aqui. E é isso. Assim a gente constrói nosso box plot. Mediana, primeiro quartil, terceiro quartil, primeiro decil, nono decil, extremos. Beleza? É assim que faz box plot. Se tiver alguma dúvida, fale, mas acho que está bem claro, né? Aqui a ideia por trás, né? Do que é um box plot. É simplesmente um arranjo de dados. Certo? Veja que ele, né, Guilherme, comparado com o histograma que a gente fez na aula passada, que a gente teve que fazer toda uma análise visual lá de tentar interpretar onde já está a média, a mediana, aqui já deixa bem claro tudo, né? Então o box plot ele é talvez o mais útil de todas as formas de distribuição. Então eu vou salvar aqui para poder mandar para vocês depois. Vamos para a próxima. Consumo de café per capita. Quilos de café verde em 2014 é compilado para 9 países da Europa na seguinte tabela. Então, per capita acredito que seja por pessoa, né? Num ano. Pô, as pessoas consomem só 4 quilos na Bélgica. Beleza. Calcule a média aritmética, a média, os quartis, a variância e o desvio padrão dos dados. Então é isso. Como é que a gente vai calcular a média aritmética? Vocês têm alguma ideia aí, Guilherme? Tem alguma ideia de como calcular a média aritmética? A gente já fez isso na aula passada, né? Soma tudo e divide pela quantidade, né? Exato, mas lembra que na aula passada a gente teve algumas situações onde tinha que multiplicar pela frequência? E daí dividir pelo n, que seria a soma das frequências? Será que aqui não teria alguma coisa desse gênero? Eu te pergunto.
Eu tenho que olhar aqui. Verifique bem. E daí me dê a resposta conclusiva, tá? Porque às vezes a média é simplesmente somar e dividir, mas às vezes tu tem que multiplicar por uma frequência. Daí tu tem que verificar nos teus dados. Tem uma frequência aqui? Esse tipo de coisa que tu tem que verificar. Até pela estrutura dos dados, né? Ela é, querendo ou não, nominal, né? Ali tu tem um país, ou seja, não é um número, é um país, né? Não tem como tu multiplicar número por país, certo? Beleza, eu não lembro sobre essa frequência agora. Certo. Bem, tudo bem. Na verdade, o que acontece é o seguinte, às vezes a gente tem tabelas, né, onde nós temos o xão aqui e a frequência, certo? Então, o xão é, sei lá, a quantidade de uma determinada dinheiro, a quantidade de uma coisa, sei lá, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões. E a frequência aqui poderia ser, por exemplo, a quantidade de pessoas que tem nessa faixa de dinheiro. Então, duas, aqui sei lá, no meu bairro, 2 pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas. Então, se eu quisesse encontrar a média de dinheiro das pessoas, o que eu faria? 10 vezes 2, mais 20 vezes 3, mais 30 vezes 5, dividido pelo quê? Pela soma disso aqui. É 10, né? Assim eu encontraria a média de dinheiro, certo? Então, é uma espécie de média que eu consegui fazer a conta por meio da frequência. Ok? A ideia é essa. Poderia ter outra coisa aqui, sei lá, a quantidade de alunos que tiraram 2, 3 e 5 na prova. Daí a frequência ia ser o 10, o 20 e o 30. Ou seja, tu tem essas médias por meio de frequências quando a gente tem tabelas que tem número nas duas colunas. Basicamente é isso. Agora, aqui não é o caso, né? Se eu fosse fazer duas colunas, seria uma de países e outra de dados, né? Outra da quantidade de quilos ali. Então, é uma média normal aqui, tá bom? Simplesmente somar e dividir pela quantidade de dados que tu tem, que são 9. Né? 3, 6, 9. Beleza? Então, Beleza. bem, aqui é só somar, né? 4 mais 4.3 mais 11.4 mais ponto, dividido por n. No nosso caso, n é 9. Isso vai ser a nossa média. A média eu posso chamar de x barra. Isso vai dar aproximadamente 5,5. Tá bom? Temos a média já. Essa é a arithmetic mean. The median é o mediano. Okay? Quem que se prontifica de encontrar qual que é a mediana aqui? Quer tentar fazer, Elisa, a mediana? Posso tentar, então. O primeiro passo, moça, é colocar os dados em ordem crescente, tá bom? Tá bom. Beleza. Vai lá, coloque e verifique qual que está no meio. Esse será a mediana. Vou precisar um momento. Sem pressa, não se preocupe. Desculpa, então seria o quarto e o quinto? A mediana, não. Porque agora você tem uma quantidade ímpar
de dados. Você tem 9 dados. Então, vai ser aquele que está no meio. Qual que é o que está no meio numa distribuição de 9 termos? É isso que você tem que ver. Vai contando aí até você ver o que está no meio. Ok, o meu deu 4,7 aqui. Ou, Deu pera, 4,7? deixa eu ver se foi isso mesmo. Um segundo. Teoricamente seria, não é? Bem, numa distribuição de 9 termos, o que está no meio é o quinto. O que está no meio é o quinto. Então, É o você tem que ver o 4,7. terceiro. Ah, tem um 3.3 aí que eu não tinha visto. 1, 2, 3, 4, 5, exatamente. É o 4.7. Nessa aqui, a gente não precisa fazer aquela conta da média, porque nós não temos uma quantidade par de dados. Nós temos uma quantidade ímpar de dados. Então, não precisamos nos preocupar em somar e dividir por 2. Tá bom? Se fosse par, teria. Se fosse par, teria. Mas aqui é só verificar qual que está no meio. Muito bem. Esse tipo de tabela, assim como eles informam para nós, não é legal, né? Porque eu conheço um software muito legal que ele já te dá a mediana. Tu só precisa jogar nele todos os teus dados. Só que aqui, né, como a tabela, como os dados não forem enfileiradinhos, bonitinhos, o programa não vai conseguir identificar. Daí fica um pouco complicado. Mas eventualmente eu ensino para vocês esse site aí que resolve esse tipo de coisa, tá? Pra gente não ficar perdendo tempo enfileirando o número. Beleza? Então tá bom. Então a mediana é essa aí, é o 4.7. Outra coisa que ele pede são os quartis. Agora então a gente vai resolver os quartis pela mesma lógica da tua prof, tá? Bem, vocês têm 9 dados, nós temos 9 dados. Então o que a tua professora manda fazer? Ela manda pegar o, vamos dizer assim, né? Ela manda pegar o 9 e multiplicar por 1/4. Depois somar 1. Ok? Então, o quartil, ele vai ser 9/4 mais 1. Quanto é 9/4 mais 1? 9 dividido por 4, 2,25. Mais 1, 3,25. Logo, o quartil 1 vai ser o terceiro termo. De acordo com a teoria da tua prof. Uhum. Terceiro termo. Já mandou para baixo, deu o terceiro terminho, e de acordo com a nossa distribuiçãozinha aqui, o terceiro terminho é 4.3. Então, esse vai ser o nosso primeiro quartil, tá bom, galera? Beleza. Beleza. Agora a mesma lógica para o terceiro quartil. Se prontifica a fazer aí, Guilherme? Tranquilo. 4 vezes 3 quartos. 9 Mais vezes 3 quartos. 9 vezes 3 quartos mais 1. Isso. Isso vai dar 27 dividido por 4, que dá 10, 13,5, 6, alguma coisa. Então, 6,6. o quartil é o 6, é o sexto termo. É. O terceiro quartil é o sexto termo. E qual seria o sexto termo? Peraí. Mas eu arredondando para baixo ou para cima? Porque Para baixo. sempre para baixo, se for 6,7. Olha, eu acho que é para baixo mesmo se for 6,7. Deixa eu ver aqui, peraí. 9 vezes 3 dividido por 4 dá 6,75. Sim, só que qual que é a lógica da tua professora? Ela soma do nada 1. Ela soma do Ah, nada 1 ali. Então por quê? Porque ela quer sempre arredondar para baixo, entendeu? Eu entendo desse jeito. então se Só eu que, somo com 1, dá o sétimo termo, né? se tu soma com Beleza. 1, porque 9 vezes 3 sobre 4 deu 6, alguma coisa, né? Certo. Aí tu somou com 1, ficou 7,7 alguma coisa, né? Uhum.
Aí tu vai arredondar para baixo, vai ficar 7. Beleza. Então tu quer o sétimo termo, exatamente. Deu 5,8, então? Deu 5,8. Deixa eu ver. Qual que é o sétimo termo? É o 5,8. Isso, 5,8. Então tá, nós já temos Eu sempre utilizo independente. Eu entendi, ela colocou esse mais um porque ela sempre quer que o primeiro número que apareça seja o número exato da sequência, né? Exatidão não é a palavra que eu diria para essa técnica da tua professora, mas ela quer que tu sempre pegue o arredondado para baixo, tá? É isso, tem que gravar isso. Beleza. Então ela soma 1 e depois pega o arredondado para baixo. Então tá. Agora vamos para o que pede. Agora ele pede a variância e o desvio padrão. E aí, vocês sabem o que é a variância e o desvio padrão? A gente não falou sobre isso ainda, né? Variância. Vamos ver a letra que a professora chama. Acho que ela chama de S. S. Okay? Existe uma equação para variância, tá? Mas o que é a variância antes de ir resolvendo conta? A variância, ela é uma ideia de dispersão dos dados. Ela dá uma ideia para a dispersão dos dados. Isso que a variância dá. Só isso. Uma ideia de dispersão dos dados. Quanto maior a variância, mais dispersos seus dados são. Dispersos do que, professor? Dispersos da média, longe da média. Mas, quanto maior a variância, mais longe da média vão estar pontualmente os seus dados. Ok? Que é aquela situação que eu já falei uma vez aqui na aula, falei na aula passada, lá da média de idade de um bairro onde só moram avós e netos. A média é a idade de um adulto. Só que os dados, pontualmente, estão longe da média. Né? Tem bebezinhos e tem velhinhas. Isso está longe da idade de um adulto, né? De 20, 25 anos. Certo? Então, dados dispersos. Então, se prevê que numa situação como essa, dispersão alta. Agora, o que a gente pode prever dessa nossa tabela antes de fazer as contas? Olha só, a gente encontrou que a média é 5,5, certo? O plano da média é 5,5. E a gente vê dados bem perto de 5,5 aqui, mas a maioria deles está perto de 5,5. Ó, 4, 6. Só tem esse aqui, galera, na Finlândia curte café. Só esse, está longe. Então, eu prevejo que vai ser uma dispersão baixa, tá bom? Então, os dados que a gente vai obter agora vão ser baixos. Dispersão a gente chama de S ao quadrado, porque o desvio padrão é simplesmente pegar o valor da dispersão e fazer a raiz quadrada. Ok? Só isso. Então, eu vou dar uma escrevida aqui, escrever um pouco sobre o que eu acabei de falar, para a gente poder fazer as contas. Tá, deixa eu só ver o que o programa estava falando aqui, qual é a palavra que ele usa mesmo. Variância e desvio padrão, ok. Variância e desvio padrão são medidas de dispersão. Isso significa que medem o grau de distância que as medidas pontualmente estão da média. Então, quanto mais longe da média, maior a dispersão e, por consequência, maior a variância do desvio padrão. Variância é esse S ao quadrado, tá? E a tua professora usa 1 sobre n menos 1 vezes o somatório de cada medida menos a média. Ok? Esse 1 sobre n menos 1 é discutível, tá? Cada tipo de medida vai ter vamos dizer assim, um fator de divisão aqui diferente. Okay? Nem sempre é esse n menos 1, nem sempre vocês vão ver n menos 1 nos livros, é isso que eu estou dizendo. Tá? Às vezes aparece só n, só o n. Isso, por vezes, depende do tipo de dado que vocês têm. Por exemplo, esse aqui é um dado de amostra. Não, pera, é de população. Esse aqui é um dado de população. Está falando de população aqui dos países. Então, são dados pegos de uma população inteira. Ok? Então, quando a gente pega dados de uma população inteira,
Normalmente a gente usa N-1. Quando a gente pega uma amostra, quando pega dados de uma amostra, é só N. Então, cuidado com isso, tá, pessoal? É muito provável que vocês, de uma conta para outra, mas aqui tem N, aqui tem N-1, por quê? O motivo é isso. Vem do tipo de dado que você está estudando. Okay? Então, a equação é essa, daí somatório de cada um dos termos até a quantidade de termos total que tem de cada um dos termos. Então, aqui eu vou colocando cada um dos termos. Primeiro eu coloco o 4, depois o 4, 3, depois o 11, 4, menos a média ao quadrado. Então, vamos fazer primeiro aqui, vamos fazer pelo menos os primeiros termos, para tentar encontrar a dispersão. A variância, desculpa. Vocês vão ver o seguinte, que fazer a conta de variância é extremamente chato, muito longo. Então, o que a gente normalmente faz? Pega os dados e coloca num site que já nos dá dispersão na hora, tá bom? Porque vai ter muita conta de elevar ao quadrado, muita soma, muito fácil de errar dispersão. Então é melhor confiar num software que resolva para vocês. Mas vamos ver como é que obtém. Então, se a prova vai ser online, a gente pode colocar esses dados num site. Cara, porque assim, ó, dependendo do tempo da prova, você não vai conseguir fazer isso. Ou você Eu pode acho conseguir, que- mas você não pode errar. Eu acho que a prova não vai ser online, não. Ah, não, ok. Ai. Boa sorte, galerinha. Boa sorte. Então, o que vocês vão fazer, ó? Primeiro, xi menos média. Então, o nosso primeiro dado é o 3.3. Então, 3.3 menos a média, que é 5.5. Isso elevado ao quadrado. Agora, mais. Próximo dado. 4. Próximo dado é 4. 4 menos 5.5. Sério que vocês não vão poder usar nem calculadora numa prova dessa? Calculadora, sim. Sim. Então, procurem uma calculadora que faz desvio padrão, porque olha só a conta que a gente vai resolver, gente. Vocês já estão prevendo, né? Vai ter 9 desses parênteses aqui. 9 deles. Então, vamos lá. O próximo. 4.3 menos 5.5 ao quadrado. Eu vou usar um software aqui, pelo menos para corrigir. Próximo vai ser... Eu acho que vou começar logo a calcular aqui, então. Vá lá, vamos ver quem termina primeiro. 4.5 menos 5.5. Porque eu não sei vocês, mas eu me perco muito em conta de números. Então eu acabo errando. No meio do caminho. Aí imagina a gente pôr tudo isso na calculadora e errar um termo. Meio chato. Bem insuportável, na verdade. Quatro ponto sete. Próximo é 5.2 menos 5.5. Meu Deus. Estamos no meio do caminho. 5.8 agora, menos 5.5. O bom é que o desvio padrão é só pegar esse resultado e fazer a raiz. Então, não tem muitos problemas. 5.8 agora 6.3. Eu detesto fazer com desvio padrão, porque é sempre isso. Isso que tem poucos dados ainda, né? Imagina uma distribuição com mais dados. Então, se a gente for querer fazer no site só para confirmar o resultado, eu só coloco cada número dessa minha sequência aí e eles dão o resultado para a gente? Né? Exato. Então, olha só o que eu vou fazer. Tu vai ter que me ajudar, tá bom, Guilherme?
Então eu vou abrir o site para vocês que faz isso e vou te mostrar como é que resolve. Ó. Vamos lá. Vou abrir para vocês aqui a guiazinha do Chrome. Só um segundo. Beleza, vamos lá, agora sim. Ó, você vem no DuckDuckGo aqui, que é o que eu uso, ou Google, tanto faz, e escreve desvio padrão Symbolab. Symbolab é um site que resolve contas. Então, vai aparecer aqui desvio padrão, ou se pode escrever, sei lá, variância, né, que é o que a gente está procurando agora. Clica aqui em variância, se for o caso. E agora tu vai me dizendo os dados. Vai lá, me diz. Primeiro é qual? 3.3, né? O próximo é 4. Isso, olha só. Um cuidado. Sempre que você for colocar os números decimais, você tem que colocar com ponto. É o ponto, tá? Ele entende ponto, é o número Ok. decimal. A vírgula vai separar os números que você está trabalhando. Então, Certo. 4. Próximo. 4,3. 4,5, 4,7, 5,2, 5,8, 6,3 e 11,4. Beleza. Ele resolve para a gente uma conta que vai demorar 200 trilhões de anos. Ó, e daí ele faz aqui o de amostra, né, como eu havia dito, e ele encontra que a variância é 5.725. Tá bom? Veja que faz algum sentido, uma vez que ele calculou a média aqui também de bônus para a gente, e ele deu a mesma média que a gente havia calculado, né? Certo. Tá bom? Então a variância é 5,725. Entendi. Que é o resultado daquela conta gigante que a gente escreveu aí, né? Exato. Só que essa é a variância. O problema pede a variância, mas pede o desvio padrão também. Ok? Então agora vamos encontrar qual é o desvio padrão. Clica no desvio padrão, coloca os dados. O desvio padrão Tu deu. pode depois só escrever as duas fórmulas para encontrar a variância e o desvio padrão. As fórmulas? Porque Mas elas estão lá no slide já. ok. É porque Elas eu não estão lá na entendi minha imagem. muito bem o que é o que. Aquela que a gente escreveu. A conta que eu fiz é a variância. A conta que eu estava Certo. colocando no parte é a variância. O desvio padrão é você pegar o valor da variância e fazer a raiz quadrada. Só isso. Ok. Então é raiz quadrada de Daquele 5 alguma coisa que eu tinha feito anteriormente. Aqui, ó. 725. 725. Ok. Isso. Ó. E agora vamos interpretar esse resultado, 2.4. Olha só o que significa esse 2.4 que a gente viu como resposta aqui do desvio padrão. Ele significa o seguinte. Ele significa que, na média, os nossos dados, pontualmente, cada um deles, está distante da média 2.4. De novo, o desvio padrão ter dado 2.4 significa que, na média, cada um dos nossos dados, né, o 3.3, o 4, 4.3, cada um deles, está, em média, distante da média aritmética do problema, 2.4. Ok? Entendi. Uhum. É isso que significa o desvio padrão. Então não é uma dispersão muito alta, né? Sei lá, uma dispersão de 20%, 30% aqui em relação à média. É uma grande coisa. Eu não acho, pelo menos. Então, beleza. Vamos lá. O que mais temos para fazer hoje? Vamos ver aqui. Bom, se vocês quiserem resolver ali, perderem os últimos 10 minutos da aula fazendo aquelas contas gigantescas, eu não acho interessante. Eu vou mandar o link aqui para o Guilherme, que a gente acabou de fazer. Daí depois a gente. Vocês podem dar uma olhada lá no site. Mas vamos tentar fazer mais uma nesses últimos 10 minutos. Vamos lá. Então tá aí. Tudo que era para ser feito foi feito. Nesta A.
Vamos ver o que o B diz aqui. Tu prefere fazer a B da segunda questão ou a gente Não, começa vamos a terceira? É que eu nem li a B ainda. Assuma que 1 quilo de café verde custa 2,87 euros. Deduza a média aritmética e a variância empírica da expeditura per capita do café. Expediture. Meu inglês não é tão bom também. Mas pelo que a tua prof fez aqui, apelando, né? Ela pegou, para encontrar essa expediture aí, ela pegou o preço e multiplicou pela média e depois multiplicou pela variância. Ok? Então é isso. Eu não sei o que significa expediture em inglês, mas o que ela fez foi simplesmente pegar esse preço e multiplicar pela média. E daí é o que faz sentido, né? Eu acho que significa, em outras palavras, quanto que as pessoas, né, quanto que em média um habitante da Europa, né, e devido a esses países, né, um habitante da Europa, paga por ano de café. Então, se a média foi 5,5, se os europeus em média tomam 5,5 quilo de café, você pega o 5,5 e multiplica pelo preço de cada quilo. Então você tem quanto que eles gastam em ano por café. Um café, né? Então o que ela fez nessa B mesmo? Assim, o cálculo. Pegou esse 2,87. valor e multiplicou por esse. O que é 2,87 lá? Tu não tá aparecendo parte? Não, tá não. Ah, tá zoando. Ah, não, agora tá, foi mal. Não tava vendo. Tá. Beleza. O Então, 2,7 é o preço do quilo. certo. 2,87, é isso? Isso, 2,87 é o preço do quilo. Ah, certo. Vezes. Vezes a quantidade de quilos que os europeus tomam em média. A gente tinha achado que é 5,5. Ah, ok. Daí você tem o quanto eles gastam por ano. Entendi. Que essa medida é a medida que eles tomam em ano. Ok? E a variância é o mesmo esquema. Você pega o preço e multiplica pela variância. Que era aquele 5,75 que a gente tinha obtido, lembra? Lembro. Só isso. Então, isso que significa esse expediture. E eu não sei Deixa eu ver o exatamente que é isso a aqui. tradução em português. Mas a ideia é essa. São os gastos. São os gastos. Não. Então, os gastos, beleza. Legal. Tá bom, vamos para o próximo, então. Vamos lá. Beleza. Do 3, né? Mesmo esquema. Mesmo esquema. In the evening, at a petrol station in Edinburgh, 20 people estavam falando quantos quilômetros eles já dirigiram esse dia. Aqui estão as respostas. Cada uma dessas 20 pessoas falou que, caramba, teve um cara que andou 350 quilômetros. Impressive. Compute a variância simples, que é aquele cálculo que a gente veio fazendo, né? De variância, range e interquartile range. Interprete essas quantidades. Tá. A variância é simplesmente aquela equação gigantesca que a gente veio fazendo e eventualmente colocamos no site para resolver rapidinho para nós. Ok? Agora, range e interquartile range, assim, é aquilo que eu falei para ti na primeira aula, né, Guilherme? A estatística ela tem um probleminha que de um livro para outro eles usam as mesmas palavras para representar coisas diferentes. O que eu entendo por range? Eu entendo que é o intervalo de dados que tu tem aqui. Né? Então, como eu calcularia esse intervalo? Eu pegaria o maior dado e diminuiria pelo menor. E quem que andou menos aqui? O cara que andou 22? Duas pessoas andaram 22, né? Não. Muito bem. Então é só diminuir o maior pelo menor. Eu acho que é isso. Então agora eu preciso confirmar lá na minha colinha
Sim, a variância foi o que eu falei, exatamente isso. E sim, o range é isso que eu falei também, 328. Tá bom? Tá lá nos dados do teu prof. Tu conseguiu entender por que seria isso mesmo? Esse range? Porque é o 350 mais intervalo 22. dos valores que tu tem. Range é sempre isso, é o intervalo dos valores que tu tem. Lembra que a gente fazia esse cálculo do Então intervalo? eu tenho que pegar os extremos Isso, e subtrair. isso, só isso. Tu pega os extremos e subtrai para ver qual é o intervalo de dados que tu tem, né? Dentro dessa tua distribuição. Entendi. Beleza. Entendeu? Então, Por exemplo, se tu range fosse desenhar é um a gráfico, subtração dos extremos. Beleza. isso. Se fosse desenhar um gráfico, o teu gráfico ele teria que ter 320, tipo, em uma das coordenadas, coordenada Y, sei lá, ele teria que ter 328 de altura para poder colocar todos os dados, entendeu? Então é uma ideia para tu numerizar os teus dados de uma forma melhor, certo? Para tu conseguir entender teus dados de uma forma melhor. Porque beleza, eu poderia ter visto que, pô, 350, os caras andam pra caramba. Mas o que andou menos tinha andado, sei lá, 220. Então, o que a gente tira de uma informação de um intervalo tão pequeno como o de 110, 130 que a gente teria nesse caso? E as pessoas aqui andam muito. Todas elas andam muito. Agora, nesse caso, o nosso problema aqui não. Porque eu tenho um cara que anda muito, mas tem caras que andam bem pouco. Então, a ideia do intervalo é esse. Você tem uma gama de valores diferentes para essas várias pessoas que estão no seu experimento. Tem uma gama enorme, de 328 quilômetros de diferença. Ok? A ideia é essa. É para isso que eu estudo o range. Ok? Tamanho do Beleza. intervalo. Eu olhei aqui esse interquartile range, como ela fez, então... O interquartile range tem a mesma ideia. Ele quer saber a distância, né, dos dados extremos de cada quartil. Então, tu vai ter que encontrar o quartil, o terceiro e o quarto, né, que são os quartis que a gente vem estudando, e diminuir um do outro. Diminuir um do outro. Ok? Então, qual que é o nosso queridão aqui, o nosso terceiro quartil? Mesmo esquema. Eu pego 20, né, que é a quantidade de dados que eu tenho, e multiplico por um quarto e somo 1. Isso aqui vai dar 5 mais 1, 6. Então, é o sexto termo é o quartil. Então, o primeiro quartil é o sexto termo, mas para isso a gente ia ter que organizar em fileirinha, né? Certo. 22, 22. Essas coisas estatísticas, o cara tem que ter muita paciência. Por que o professor já não dá os dados organizados, né, cara? Ai, meu Deus do céu. 31. E é um serviço de tartaruga, isso, tá bom. 40. Pra moça, não lembro o teu nome, moça, mas assim, ó, toda vez que a gente analisa dados, a gente tem que cortar os dados para não repetir eles, para, sabe, não se perder, porque é muito fácil se perder esse tipo de coisa. É uma dica que eu te dou, tá bom? Não, eu também faço isso. Perfeito. Então, 22, 22, 25, 31, 40, 40. Aqui nós temos o 40, então, como sexto termo. No quartil é o 40. Beleza. E, bem, tu segue o mesmo para encontrar o terceiro quartil, e daí, eventualmente, você encontra a distância seguindo a mesma lógica, né? Você diminui os extremos. Tá bom, Guilherme? Cara, eu tenho que finalizar aqui, porque eu já tenho outro aluno na minha orelha aqui. Mas fiquei muito feliz de poder ter ajudado vocês nesse conteúdo. Não é um conteúdo simples, muda de um livro para o outro. Desejo boa sorte na prova de vocês, se for logo. E quando quiser marcar a aula de novo, Guilherme, só me chamar, tá bom? Tranquilo. Amanhã vai ter tempo para a gente fazer? Vou te mandar a minha agenda, daí tu vê se tu pode, tá bom? Beleza. Falou, meu querido. Tchau, Valeu, moça. obrigado. Tchau. Tchau.